Em vez de criar antes, você tentar identificar o que já está acontecendo dentro da sua prosa, qual é uma tendência dentro da sua prosa, para que tipo de tema a sua história pode estar indo. Então, por exemplo, você começou a prosa num momento aleatório da história e você não está pensando em tema, você não está pensando em arco de personagem, você não está pensando em nada disso, você está focado na prosa, né? Talvez nessa sua prosa você pode tentar identificar uma tendência de opinião para esse personagem. Esse personagem tem uma tendência a ter uma opinião específica. Esse personagem tem uma tendência a ter um medo específico, não sei o que vier primeiro, e aí desenvolver as outras coisas a partir disso, né? Não sei como eu faria isso, mas talvez eu fico pensando que se eu começar pela prosa, eu posso criar a cena, a estrutura da cena ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo a prosa, eu vejo que dá. Mas tem outros pontos mais elevados do desenvolvimento da história, que, por exemplo, você começa aqui com a prosa, aqui em cima tem a estrutura da cena. Aqui, antes da estrutura da cena, você tem a estrutura da trama, né? Na estrutura da trama, por exemplo, nessa parte que eu estou no primeiro capítulo, faz parte ali do mundo comum do personagem, que a gente também chama de ato 1. Aquele momento antes do chamado para aventura, que você dá uma introdução da história e você localiza os leitores de como que era esse mundo antes da tua história começar. Eu chamo esse momento de desconfortável zona de conforto, né? Que o cara deseja uma coisa e ele não tem. É por isso que é desconfortável. E é uma zona de conforto porque ele não está encarando os medos dele. Então, assim, é desconfortável, mas de certa forma confortável. Essa zona de conforto. Isso é uma estrutura de trama. Então, eu sei que nessa parte da história isso acontece. Ele não tem o que ele quer, porque ele está refém do medo dele, que ele não vai enfrentar. E esse medo criou uma espécie de visão de mundo desse cara, né? Então, você tem que situar os leitores nisso. Não sei se talvez eu poderia pensar pelo menos o que seria isso. Não sei se desenvolver essa parte da trama já me travaria, ou talvez eu possa dar um passo ainda mais antes, né? Que antes de eu chegar aqui na trama, eu tenho aqueles 3 pilares que eu acho que eu comentei também no primeiro vlog, que é o medo, o querer e a opinião do cara, né? O livro todo se baseia na jornada dessas três etapas, né? Resumidamente aqui, por exemplo, um início, meio e fim para cada um desses 3 pilares. Então, por exemplo, o medo. O cara tem medo de alguma coisa, é o início da sua história, ele está evitando encarar isso. Chamado para aventura, que começa ali no iníciozinho ali da sua história, mas é basicamente ali o meião da tua história. O que é o meião da tua história? Você vai forçar ele a encarar esse medo. E no final, se for um arco de mudança positiva, ele vai vencer esse medo. Então, início, meio e fim. O cara tem medo e está evitando encarar isso, é chamado para encarar o medo e ele ultrapassa, né? Supera esse medo. Início, meio e fim. E aí você tem também outro segundo pilar que eu chamo de pilar do querer. O personagem não tem ele quer alguma coisa que ele não tem, né? Ele recebe uma oportunidade incrível de conseguir essa coisa. E aí o meio da tua história é ele tentando pegar essa coisa. E aí no final da tua história ele consegue ou não, né? Em arco de mudança positiva não é importante se ele consegue ou não. O que é importante é que ele supere o medo, que essa outra coisa aqui do terceiro pilar também aconteça, que tá aqui no pilar da opinião do cara. Então no começo da história o cara tem uma opinião específica sobre o mundo, que pode ser qualquer coisa sobre o mundo, sobre ele mesmo. E aí o chamado para aventura da opinião, ele é convidado para entrar no que eu chamo de mundo invertido, que é mudar de opinião. Ele vai estar imerso nesse mundo que é ditado pela opinião oposta que ele acredita. E aí no fim da história, se você está no arco de mudança positiva, ele vai aprender
a pensar de acordo com essa opinião oposta que ele não acredita, né, no começo da história. Então, assim, não sei se pelo menos num desenvolvimento inicial eu deveria pelo menos ter amarradinho esses 3 pilares aí, né? Não sei se só saber é o suficiente, só saber o que é o medo, a opinião e o querer é suficiente, e aí o resto todo eu vou meio que inventando enquanto eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? O que me incomoda é isso, fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a minha cabeça começa a se perder. Mas talvez se eu puder fazer mais organizadinho assim, né? Tipo, eu começo pela prosa, e aí eu vou seguindo a estrutura da cena, mas enquanto eu estou seguindo a estrutura da cena, eu estou pensando que eu tenho que mostrar o que é esse medo, o que é esse querer, o que é essa opinião. Talvez dê para fazer, né? Não sei se está ficando muito, vai ficar muito complexo, já está ficando muito complexo só de explicar, mas talvez dê para fazer. Isso era uma questão que eu estava pensando, sei lá, no futuro experimentar.